Senhoras e senhores, boa tarde. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, ABRAINC, e o Movimento Brasil Competitivo, MBC, agradecem a presença de todos neste evento de lançamento do estudo O Custo da Burocracia no Imóvel. Passamos à composição da mesa. Neste momento, convidamos para compor a mesa o senhor presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, engenheiro Paulo Safa de Simão. Acompanhado dos senhores presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, ABRAINC, engenheiro Rubens Menin. Senhor Jorge Gerdau, da Câmara de Gestão de Políticas, Desempenho e Competitividade e membro do Conselho Superior do MBC. Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Ministro de Estado, chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme Afife Domingos. E convidamos também o senhor diretor voluntário do MBC, Marco Polo Melo. E o senhor vice-presidente da consultoria Buzzi Company, Luiz Vieira, que apoiou a realização deste estudo. Senhoras e senhores, o estudo O Custo da Burocracia no Imóvel é resultado da parceria entre a CEBIC, a ABRAINC e o MBC. Nos últimos meses, a Buzzi Company, uma das mais destacadas empresas internacionais de consultoria e gestão, dedicou-se a investigar quais seriam os impactos sobre os setores da construção e do mercado imobiliário do excesso de burocracia existente no país. O objetivo final desse estudo era, principalmente, o de aferir a dimensão dos prejuízos de tempo e financeiro que os compradores de imóveis no Brasil enfrentam hoje e que poderiam ser evitados ou minimizados com a redução dessa burocracia e a modernização dos processos. Neste momento, convidamos o senhor presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, engenheiro Paulo Safa de Simão, para dar as boas-vindas aos convidados e fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a ministra Miriam Belchior e o ministro Guilherme Afife Domingos, agradecer a presença de Vossas Excelências, que vêm abrilhantar este evento. Quero cumprimentar o meu companheiro Rubens Menin, da ABRAINC, que junto conosco desenvolveu este projeto. Marco Polo Melo, também aqui representando a MBC, outra parceira desse projeto, e cumprimentar o Luiz Vieira, o nosso companheiro da BUS, que foi a empresa que desenvolveu conosco esse projeto. Essa solenidade aqui hoje é uma solenidade que tem um significado muito importante para nós, né? Eu tenho dito que há muito tempo nós estamos, viu, ministra Mira, devendo à sociedade esse estudo, porque apesar da gente ter a consciência, sentir no dia a dia da nossa produção de imóveis, porque esse projeto é o primeiro que a gente está fazendo, direcionado para a área imobiliária. Por que eu digo isso? Porque nós estamos preparando também um projeto, vamos preparar também um projeto para a área de infraestrutura. Mas eu dizia que o nosso sentimento, que agora se comprova através desse estudo, é de que ainda vivemos num ambiente muito hostil ao empreendedorismo, ainda vivemos num ambiente onde há um excesso de burocracia
que leva a aumento de custos, a perda de tempo enorme, e nós precisávamos comprovar isso através de um estudo correto, sério, que nos desse números, que pudesse nos dar uma visão numérica desse fato. E assim foi feito, como vai ser explicado pelo Luiz Vieira daqui a pouco, em detalhes, o que é o projeto, mas assim foi feito, nós elegemos alguns cases que são típicos da nossa atividade, e em cima destes projetos, dessa cadeia produtiva de cada projeto desse, nós então fizemos os nossos estudos. E como os senhores vão ver, os resultados são alarmantes mesmo, né? É um custo médio a mais de 12% no preço final do imóvel. Temos cases, ministra e ministro do Pafif, da ordem de 31%, não é? Além de um excesso de prazo na construção dos nossos imóveis, que é da ordem de 40% em termos médios. Isso tudo, concluindo, isso tudo é pago pelo consumidor. Portanto, é preciso primeiro fazer esse grande alerta, né, que o consumidor final é quem paga essa conta exagerada e que, se nós não tomarmos providências urgentes, isto vai tender a aumentar. E esta é a conclusão do nosso trabalho. Nós estamos apresentando sugestões de propostas para cada um dos itens que foram identificados, cada processo que foi identificado e que leva a esses números, e nós, então, estamos propondo algumas medidas que também vai ser apresentado aqui. Temos consciência absoluta da complexidade dessa segunda etapa, não é? Uma etapa vai ser difícil, porque nós vamos mexer com governos municipais, os governos estaduais, o governo federal, vamos mexer com cartórios, os próprios empresários, enfim, os agentes financeiros. Então, são os atores que compõem esse mercado e que, certamente, de alguma forma, tem uma interface com esse problema. Mas acreditamos piamente de que é possível chegar lá. Eu sempre tomo como exemplo, ministra Miriam, o Minha Casa Minha Vida. Eu lembro que quando o presidente Lula julgou esse desafio para nós, né, Rubens, de construir 1 milhão de casas num prazo recorde, a primeira coisa que veio à cabeça foi isso, mas com esse processo burocratizado que é hoje, era naquela época, é impossível fazer uma coisa dessa. Foi quando ele, então, assumiu o comando e, de fato, mexeu em meia dúzia de pontos que eram extremamente importantes e que desobstruíram o caminho. Hoje está aí o Minha Casa Minha Vida, seguramente o melhor programa de habitação de interesse social que o país já teve e que é copiado pelo mundo inteiro. Então, é com muita satisfação que a gente conclui esse estudo, essa primeira etapa, que é da área imobiliária, e agora nós vamos ter um compromisso muito forte daqui para frente e montar uma estratégia de implantar e implementar, mesmo que seja difícil e mais demorado, as propostas que nós trazemos. Vamos eleger alguns municípios para fazer um teste, para fazer um modelo, para depois, então, a gente conseguir universalizar esta matéria e em todo o país, com os objetivos óbvios, claros, de melhoria dos preços, da qualidade, dos prazos das nossas obras. E eu quero só finalizar dizendo o seguinte, que muita coisa nós omitimos de acrescentar nesse custo, porque não tinha como nem medir, né? Cada um ano de atraso que eu tenho uma obra é um ano a mais que aquele mutuário está pagando de aluguel, é um ano a mais que os dinheiros que foram investidos em terreno, em projetos, estão ali recebendo ali o seu custo financeiro. Enfim, são coisas que a gente não questionou, não quantificou, até por causa da dificuldade que teria. Mas o que eu quero dizer com isso é que o custo, na verdade, é muito maior do que este que a gente conseguiu apurar e provou aqui por A mais B. De modo que eu fico feliz, ministra Miriam, ministro Guilherme, doutor Jorge Gerdau, que teve uma participação, aliás, eu até omiti doutor Jorge Gerdau na minha saudação, doutor Jorge, você desculpa, viu? Doutor Jorge Gerdau, que foi quem iniciou esse processo todo conosco, né? Desde lá, sei lá, tem 10, 12 meses atrás, e que nos fez um grande desafio, né? Nos cobrou ousadia para levar adiante esse projeto, nos aproximou, né,
da BUS, da MBC, enfim, foi o que nos permitiu chegar aqui onde nós chegamos hoje, com o seu entusiasmo, com a sua visão, né, de dentro, inclusive, do trabalho que ele voluntariamente presta ao país dentro da área que ele ocupa, preocupado com a desburocratização e com a melhor gestão, né, das coisas públicas. Tenho certeza que muitos resultados já estão aparecendo aí, de modo que eu agradeço muito ao doutor Jorge, a participação que ele teve conosco, e vamos dar sequência nisso aí. Eu acho que a gente ainda tem outros desafios fortes pela frente, na implantação disso e da construção de um outro projeto. De modo que eu agradeço muito a presença dos senhores e vamos passar adiante aqui a nossa agenda para hoje. Com a palavra, a ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Boa tarde, eu queria aqui cumprimentar inicialmente meu companheiro de governo, ministro Guilherme Afife Domingos. Prazer estar aqui contigo hoje. Não pude ir na atividade do seu ministério hoje, de entrega de uma importante iniciativa da Secretaria do Ministério de Micro e Pequena Empresa, que está entregando para o setor do artesanato brasileiro caminhões para facilitar a distribuição da sua produção. Parabéns, ministro, pela sua iniciativa. Cumprimentar o presidente da CEBIC, o Paulo Safadi, nosso companheiro de sempre, e também o Rubens Menin, presidente da Abrainc. Cumprimentar meu querido Dr. Gerdau, presidente da Câmara de Gestão e Competitividade, Gestão, Desempenho e Competitividade do Governo Federal, um parceiro de todos nós, tanto no setor privado quanto no setor público, para melhoria de gestão. Um homem que se dedica permanentemente a essa tarefa, com um enorme entusiasmo que eu gostaria de ter se eu conseguir chegar à idade dele, gostaria de ter o mesmo entusiasmo por uma causa como ele tem em relação à questão da gestão. Cumprimentar o Marco Polo, do MBC, do Movimento Brasil Competitivo, que também tem sido um organismo que tem sempre nos ajudado no governo federal em várias frentes para melhoria da gestão pública federal. E cumprimentar o Luiz Vieira, vice-presidente da BUS, que ajudou a construir esse diagnóstico. Cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras que estão presentes nesse evento. Eu, primeiro, queria agradecer a oportunidade, e eu sei que foi necessário fazer uma série de adaptações para que eu pudesse estar aqui hoje, em função de mudanças aí de agenda que eu fui obrigada a fazer, mas, para mim, foi muito importante, queria agradecer essa flexibilidade para permitir que eu estivesse aqui hoje com os senhores. Eu acredito que é inegável a contribuição que, nesses últimos 11 anos, o governo federal tem dado à construção civil, especialmente com o PAC e com Minha Casa Minha Vida. Acho que essa é uma mudança substantiva, tem feito aumentar o investimento no país, que todos sabemos é fundamental para que a gente siga crescendo de maneira sustentável permanentemente. Eu acredito que o programa Minha Casa Minha Vida deu conta dos principais desafios que foram colocados para ele. O próprio Paulo colocou aqui que ele é o melhor programa de habitação de interesse social que a gente teve no Brasil, e se a gente olhar para fora, não temos outros exemplos dessa natureza. E eu acho que os números que a gente tem do programa, acho que refletem bem esse sucesso, seja a contratação de 3.200.000 unidades que já foram contratadas desde o início do programa, que representam 206 bilhões de reais, tanto em subsídios quanto em financiamentos. A entrega já de mais do que 1,5 milhão, quase 1.600.000 unidades, que beneficiam já cerca de 6 milhões de brasileiros. Isso é
o equivalente à região metropolitana de Belo Horizonte, que é a terceira maior do país. Então, para a gente ter uma dimensão do que é que nós estamos falando de brasileiros e brasileiras já beneficiados pelo programa. E o Paulo lembrou bem aqui, né, que eu vou na mesma linha dele, né? A gente viveu isso lá no início de 2009 juntos, com a Abrainc também. Quando a gente começou a discutir o programa, a gente centrou primeiro na questão de que precisava diminuir o risco, né? Digamos assim, nas condições de risco do programa. Então, com fundo garantidor, com tornar a questão do subsídio, que era essencial para tornar possível a aquisição pela população que precisava de casa. Depois que fez isso, né, depois de resolver essa questão, nós fomos identificar, como disse o Paulo aqui, o que era crítico para que a gente conseguisse cumprir a meta de 1 milhão de moradias. E nós pegamos, eu me lembro bem, a nossa presidenta Dilma Rousseff, ainda ministra da Casa Civil, chamou todas as vice-presidências da Caixa envolvidas no processo de contratação e nós repassamos, no melhor estilo, doutor Gerdau, de revisão de processo, passo a passo da contratação. Simplificamos, reduzimos os itens de análise dos empreendimentos, que era um número mais de 200, nós reduzimos brutalmente esse número de documentos necessários. Nós autorizamos que um projeto que já tivesse sido aprovado em algum outro lugar do país pudesse ser aproveitado em outro, não precisasse passar de novo por aprovação, a não ser um teste da legislação local. Nós estabelecemos que se faria análise simultânea dentro da Caixa, então, na área de risco, na área de engenharia, na área jurídica e na área de risco de crédito, engenharia e jurídica, ou seja, que andaria em paralelo e não uma atrás da outra, com isso a gente reduzia o tempo, que também se faria análise em paralelo à prefeitura, tudo para ganhar tempo e acelerar o processo. O que mais que a gente fez? Aceitar protocolo do registro do cartório e não o registro definitivo. E fizemos a nossa primeira tentativa de resolver o problema com os cartórios, né? Então, quando a gente lançou o programa, a gente atrasou, inclusive, o lançamento do programa um pouco, para poder passar por todos esses itens, porque nós tínhamos convicção, nessa conversa conjunta, de que, sem isso, nós não conseguiríamos alcançar a meta. Mas isso não aconteceu só quando a gente lançou o programa. Na sequência, logo depois das contratações, a produção de obras, me lembro, tanto o Paulo quanto o Menin, da Abrainc, foram lá conversar comigo que, no caso da faixa 2 e 3, o processo de desligamento estava tendo um gargalo, né? Que o desligamento não estava acontecendo na velocidade que estava sendo produzido. E as empresas, com isso, não conseguiam contratar novos empreendimentos. Então, de novo, sentamos com a Caixa, vamos discutir esse processo. Uma parte do trabalho passou a ser feito pelas próprias empresas. A Caixa contratou mais gente, fizemos um novo sistema, ou seja, a nova etapa do programa, depois do processo de contratação, nós também nos aprofundamos e fizemos alterações para melhorar o processo. Agora, na segunda fase do programa, novas reduções de documentação, inclusive simplificação dos procedimentos de engenharia, reduzimos, né, as condicionalidades aí para contratação, como, por exemplo, a questão da RT e também de projetos complementares que podiam ir sendo apresentados um pouco antes do início da obra, durante a execução da obra. Entrega antecipada para as pessoas físicas, ou seja, o acompanhamento desse trabalho conjunto que temos feito durante todo esse tempo, governo federal e as entidades do setor, tem permitido que a gente vá enfrentando as dificuldades de cada momento, né? Acho que o programa Minha Casa Minha Vida é um exemplo de construção coletiva entre o governo federal e o setor privado em prol de dois objetivos fundamentais. O primeiro é garantir a casa própria a quem
dela precisa, né? Com isso reduzindo bastante o nosso déficit habitacional. E segundo, garantindo os investimentos que o país precisa fazer, gerando emprego, renda, ou seja, é um programa de ganha-ganha. O Minha Casa Minha Vida é um exemplo dessa construção coletiva, em que a gente permanentemente conversa sobre as dificuldades do programa e atua para melhorar o processo e não resolver o problema hoje e ele se repetir amanhã, mas identificando o problema e ir corrigindo, melhorando o processo. Eu tive o prazer de receber antecipadamente, quando o Paulo foi lá me convidar para o evento, me deu uma cópia do estudo, né? Era ainda preliminar, suponho que tenha tido algumas alterações, mas acredito que estão lá os principais resultados, conclusões do trabalho. Eu li pessoalmente, ninguém fez resumo não, eu li pessoalmente o resultado do estudo, né? E, por um lado, fiquei muito satisfeita, que foi o fato de que talvez, não sei se é o melhor adjetivo, mas são residuais ou muito pequenos os problemas advindos do governo federal diretamente, né? Se a gente olhar os resultados pela cor do amarelo para o vermelho, lá, aquela gradação que foi utilizada no estudo, a maior parte dos problemas está relacionado com o licenciamento ambiental e urbanístico, a questão das concessionárias e dos cartórios. Se a gente pegar isso, aparentemente é o mais crítico nesse momento. Acho que isso é fruto desse trabalho cotidiano que nós desenvolvemos durante esse período em conjunto, né? Eu gostei de ler isso, não só porque a gente vê que a nossa parte a gente conseguiu trabalhar melhor, mas porque esse trabalho conjunto que a gente vem fazendo durante esse período todo, já tinha identificado esses mesmos problemas. E, para vários deles, a gente já equacionou ou está em processo de equacionamento. Quero lembrar que nós tínhamos um problema muito sério em relação à energia elétrica e que, a partir de um trabalho, CEBIC, ABRAINC, Governo Federal, com a ANEEL, fizemos um manual de procedimentos que fez com que isso se reduzisse substancialmente pelo que eu tenho de informação. Nós ainda precisamos, já estamos trabalhando com a AESB, das concessionárias de água e esgoto, também em conjunto, para tentar ter procedimentos semelhantes. É mais difícil, não tem uma agência reguladora nacional para isso, mas estamos construindo com a AESB um procedimento semelhante para tentar minorar os problemas que a gente tem enfrentado para entrega dos empreendimentos. Os empreendimentos ficam prontos e a gente não consegue entregar por essa questão. Além disso, temos também o que me parece o mais crítico em função da falta nossa de governabilidade, que é a questão dos cartórios, né? Temos um GT exclusivo para isso, e que envolveu, além dos ministérios da Justiça, do Planejamento, a Casa Civil, a AGU, enfim, um conjunto de ministérios, envolve a CEBIC e a ABRAINC, e também o Conselho Nacional de Justiça, a quem cabe as regulamentações em relação aos cartórios, né? E eu acho que nós avançamos bastante e temos condição de, num prazo relativamente curto, eu acredito, regulamentar, primeiro, uma unificação de procedimentos nacional. Segundo, a multa por descumprimento de prazo, que a forma que está na lei parece dar dúvida se deveria ou não ser aplicada a multa por prazo também. E uma nova pactuação, né, uma repactuação para a implantação do registro de imóveis, com prazos e procedimentos comuns para todo o país. Claro que temos que fazer prazos diferentes, porque os cartórios maiores, em lugares mais desenvolvidos, têm maior capacidade de informatizar, e os menores não. A lei, infelizmente, botou um prazo único, que acho que a avaliação agora é que a gente deva fazer prazos diferenciados. A diferença aqui, que eu acho que é importante, é que nós conseguimos, nesse processo doloroso, porque estamos desde
2009, eu acho, nessa luta, mas acredito que termos envolvido o Conselho Nacional de Justiça tem sido um fato importante para que as medidas que a gente vai propor agora sejam, de fato, efetivadas como a gente acredita que seja importante efetivar. Eu acredito que esse estudo é um passo, quer dizer, ele confirma o que nós já vínhamos trabalhando, então ele é muito importante para isso, ou seja, estávamos com os focos corretos, né, ele confirma isso, traz elementos novos que eu acho que são muito importantes para a gente pensar a nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Eu acredito que toda vez que a gente pensou o Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2, nós pensamos no processo, em como melhorar, em como fazer isso ser mais efetivo e com menos desperdício. Então, eu acho que esse estudo, Paulo, Menin, só tem a contribuir com essa nossa discussão futura. Eu não vou poder ficar aqui para acompanhar a apresentação e toda a discussão, mas a Maria Caldas, que é da minha equipe, a Maria do Carmo, que está aqui, do Ministério das Cidades, enfim, o governo federal está aqui presente exatamente para acompanhar isso e que a gente possa incorporar isso na nossa discussão interna. Queria dizer que, como sempre, nós continuamos completamente abertos ao diálogo, essa tem sido a prática nesses anos todos, e porque nós acreditamos que é assim que é a melhor forma de funcionar e alcançar os resultados que o nosso país precisa para se desenvolver cada vez mais e fazer isso reduzindo a pobreza no nosso país. Muito obrigada. Bem, a ministra Miriam Belchior vai ter que se ausentar do evento a partir de agora, em função de compromissos assumidos previamente na agenda do Ministério, e nós convidamos para fazer parte da mesa o vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, senhor José Urbano. E passamos a palavra ao senhor ministro de Estado da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme Afife Domingos. Muito obrigado, meu querido amigo, companheiro de longa data, Paulo Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nossa ministra, que ora se retira, ministra de Estado do Planejamento, a Miriam Belchior, meu caro Rubens Menin, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, meu caro e querido amigo Jorge Gerdau, presidente da Câmara de Gestão de Políticas e Desempenho e Competitividade e membro do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, que ao lado do Marco Polo Melo nos conhecemos há muito longa data, em função, desde a Constituinte, quando estávamos juntos lá, lutando para que tivéssemos uma Constituição a mais moderna possível. Meu caro Luiz Vieira, vice-presidente da Bulls Company, responsável por este estudo. Eu quero cumprimentar os presidentes de entidades do setor da construção, empresários presentes, autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Bem, como ministro da mais nova secretaria com status de ministério, que é o da micro e da pequena empresa, eu também tenho a incumbência de cuidar de uma grande parte de desburocratização voltada ao segmento. E esse segmento significa 97% das empresas existentes no Brasil. É isso mesmo. 97% dos CNPJs existentes ativos é composto de micro e pequenas empresas. Portanto, o que a gente fizer pela micro e pequena empresa
ela automaticamente vai alcançar a todo o universo. Até porque nós temos uma capa de cobertura, que é uma legislação de tratamento diferenciado, nascido da Constituição, que é o artigo 179, que, inclusive, de minha autoria, à época da Constituição, que obriga a União, Estados e municípios a darem um tratamento diferenciado à micro e à pequena empresa, no campo administrativo, no campo tributário, no campo previdenciário, no campo creditício e até eliminando obrigações, portanto, mediante lei. A Constituição autoriza a eliminação de determinadas obrigações. E eu quero contar aqui algo que o Paulo Simão disse, olha, a atividade da burocracia, aí o Brasil é muito hostil ao empreendedorismo. Tem um telefone tocando aí. É muito hostil ao empreendedorismo. Eu quero dizer que não é hostil só ao empreendedorismo, é hostil ao poder, à administração pública. Hoje há uma enorme queixa dentro da administração pública da burocracia que nós estamos submetidos no nosso dia a dia, de querer desamarrar as coisas e não conseguir. E eu contei isto num dia, na primeira reunião que fizemos com a presidenta Dilma e todos os ministros, avaliando o clamor das ruas do mês de junho. O que houve esta irritação coletiva? Bom, primeiro a irritação sobre mobilidade urbana, tudo aquilo que já foi diagnosticado, qualidade do serviço público, mas eu disse, tem uma que irrita profundamente o cidadão no dia a dia, seja ele do setor público, seja ele do setor privado. É a má burocracia. Porque quando a gente ataca a burocracia, parece que nós estamos atacando o servidor público. Na verdade, no meu discurso de posse, eu deixei bem claro que burocracia é como colesterol. Tem o bom e tem o ruim. Colesterol bom é aquele que lubrifica as artérias e que permite o fluxo sanguíneo no corpo. E o ruim é o que entope as artérias e que gera o infarto, né, do organismo, e eu digo o infarto da administração pública. E a nossa administração pública hoje está precisando de muito stent para poder funcionar a tal grau de entupimento. E aí eu contei para a presidenta, na reunião, a minha história. Presidente, eu estou abrindo um ministério, 0 quilômetros. Primeira coisa era assinar o CNPJ, que precisa ter, uma unidade de despesa precisa ter o CNPJ. Já estava um carimbo lá, reconhecimento de firma do ministro. Eu falei, mas eu preciso reconhecer firma? Já está aqui publicado no Diário Oficial, sou eu, sou conhecido. Não, mas a norma exige. Bom, tudo bem. Segundo, estou vindo de fora, tenho direito ao auxílio moradia. Sim, senhor, mas se o senhor para obter o auxílio moradia, o senhor tem que tirar a certidão nos 11 registros de imóveis que tem em Brasília para provar que o senhor não tem propriedade, para poder ter direito. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Não, o senhor não se preocupe que tem um despachante credenciado no Palácio do Planalto para atender a essa exigência. E a pergunta que eu fiz, mas se eu assinar assumindo responsabilidade, eu não vão acreditar em mim? Não. Agora, se eu apresentar 11 certidões falsas, alguém vai verificar se são falsas? Não. Então, a conclusão é que a má burocracia, ela não acredita, não confia, não capacita e, por fim, não fiscaliza. Então, toda aquela maçaroca feita, ele quer estar muito tranquilo com os carimbos, as certidões. Bom, dali para frente ele cumpriu a meta, mas entupiu a artéria em termos do funcionamento. O setor imobiliário sofre muito com isso, como todos os outros setores sofrem. E nós estamos agora no Ministério, na primeira grande batalha, que é a simplificação do simples, onde nós pretendemos atacar de frente um dos problemas símbolo da burocracia brasileira, que é a medição feita pelo Doing Business, do Banco Mundial,
sobre o tempo de abertura e fechamento de empresa. E aqui, para você abrir empresa, são 150 dias em média. E por quê? Porque você tem que ter o CNPJ, você tem que ter o NIRE, você tem que ter a inscrição estadual, você tem que ter a inscrição municipal, você tem que ter a licença do Corpo de Bombeiro, você tem que ter a licença do meio ambiente, você tem que ter a licença da vigilância sanitária e, finalmente, o alvará da prefeitura. Cada um num balcão. É uma autêntica via sacra. Cada um com um número. Embora a empresa seja uma só, ela vai ter vários números de registro. E, finalmente, várias taxas, porque a taxa está presente em todo o processo. Nós estamos entrando de cabeça neste processo com a criação de um portal digital. Esse portal digital fica pronto agora no mês de junho. E nesse portal digital, junto com a legislação que estamos promovendo dentro do Congresso Nacional, nós vamos introduzir o registro único da empresa. É o CNPJ e acabou. Não tem mais necessidade de ter outro número. Aliás, é o que nós vamos ter que lutar para a pessoa física também, de ter o RIC, que é o número único nacional. Porque hoje você pode ter 27 identidades diferentes, cada uma com número. Então, esta luta para nós termos, então, no campo das pessoas jurídicas, o registro único, vai ser de uma grande facilidade, porque a hora que você tirou o CNPJ, automaticamente o poder público vai se integrar com a mesma informação, porque as fazendas são unidas por sistema e vão se intercomunicar. Segundo, o balcão único ou a janela única de atendimento. A classificação do risco, porque 90% das empresas existentes no Brasil são de baixo risco ambiental, de vigilância e de meio ambiente. Isto se conclui que, se 90% são de baixo risco, autoriza-se automaticamente, vai fazer a vistoria depois. Como conversava com o Jorge, no caso de Santa Maria, né, que o oficial do Corpo Bombeiro falou, eu tenho 2.000 processos para olhar. Na verdade, ele não tinha mais que 40 ou 50 processos para olhar. Os outros 1.950 eram de baixo risco. Não precisava estar na fila atrapalhando aquilo que era de alto risco e deixou de ser fiscalizado. Portanto, este princípio e estes princípios nós estamos introduzindo agora, dentro deste sistema, que vai unir o processo de abertura e de fechamento de empresa. A gente não consegue fechar a empresa no Brasil, vocês sabem disso. Parece que eles fazem questão de ter o número do CNPJ ativo para ficar lançando multinha por falta de obrigação acessória atendida, né? Então, e toca a multa, toca a multa. Quando você vai ver, você tem uma lista de multa da empresa que estava parada. Parece conta de operadora de telefone. Tem uma aí que tem o nome de Vivo, e eu tive essa experiência, não vou fazer má publicidade, porque a conta não morre nunca, né? Porque parece que tem necessidade de lançar R$1, R$2, R$3 na conta, para depois botar no SPC o teu nome, e por causa de R$2 você não vai sujar, você paga. Então, é quase que uma coação de pagamento. Nos fiscos é a mesma coisa. Portanto, daqui para frente, fechar empresa significa vou fechar. Comunicou, em 5 dias está fechado. Não tem pendência, está fechado. Fica aberto para fiscalização nos 5 anos. Se nesses 5 anos aparecer alguma coisa, reabre. Nós temos hoje mais de 2 ou 3 milhões de CNPJs inativos, que não movimentam, mas que não conseguem fechar. Isso nós vamos ter que acabar ainda este ano. Portanto, gente, é uma cruzada. Vamos começar por este processo. Daí a importância, ô Simão, do trabalho que está sendo desenvolvido, deste trabalho que agora se faz o diagnóstico, para que a gente possa, na sequência, nós precisamos ter uma vitória coletiva. Essa vitória coletiva eu quero ter esse ano, para a gente sentir o gostinho de que dá para enfrentar a burocracia. Que nós não temos que nos submeter à indústria da propina, que existe muito dentro do campo da construção civil. Nós temos que romper
com essas coisas, o Brasil é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. Nós temos que nos inconformar. A sociedade ela tem que reagir. Portanto, com base em estudos técnicos sérios nesse sentido, nós temos que começar o processo de reação. Se falou aqui dos cartórios, do custo dos cartórios. Alguém já teve a curiosidade de olhar a composição da cadeia alimentar da tarifa cartorária? Onde o judiciário é sócio, o Ministério Público é sócio, todo mundo tem uma boquinha dentro daquela cadeia alimentar de tarifas altíssimas. Nós temos que começar a contestar este princípio. A sociedade tem que começar a reclamar desse princípio. E a CEBIC tem o peso necessário da unificação de todos os setores, com mais os movimentos de competitividade, como é o caso do movimento encabeçado pelo meu amigo Gerdau. E o nosso ministério, o Ministério da Micro e da Pequena Empresa, é aquele que vai mexer com a massa. Eu não tenho grandes verbas, mas nós temos um imenso verbo, que é a massa do micro e pequeno empresário no Brasil. Portanto, gente, vamos estar juntos. Sou seu aliado, Paulo, aliado do Jorge e aliado a todo o segmento empresarial que clama por liberdade para empreender. Muito obrigado. Registramos a presença neste evento do senhor Lenilson Queiroz de Araújo, diretor de Orçamento, Finanças e Logística do INSS, neste ato representando o ministro da Previdência Social, Garibaldi Filho. Também do presidente do COFES, senhor João Teodoro. Também do senhor Marcelo Laitano, assessor da Frente Nacional de Prefeitos, neste ato representando o presidente da frente, senhor José Fortunati. Registramos também a presença do secretário municipal da Prefeitura de Fortaleza, senhor Águeda Muniz, e do senhor Gustavo Cesário, diretor de gestão da Confederação Nacional de Municípios. O ministro Afife pede desculpas, porque também tem compromisso em seguida na sua agenda no Ministério e vai ter que deixar este evento. Convidamos, neste momento, o senhor Luiz Vieira, vice-presidente da Buzi Company, para fazer a apresentação do estudo. Queria primeiro cumprimentar os membros da mesa, reconhecendo até os que passaram pela mesa e que chegaram agora também na mesa, começando pela própria ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, o senhor ministro de Estado, chefe de Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme Afife Domingos. Queria também reconhecer aqui que nos juntou agora o senhor vice-presidente de Habitação da Caixa, José Urbano. Também vou listar mais um no rol dos amigos, meu amigo Dr. Jorge Gerdau, da Câmara de Gestão de Políticas de Desempenho e Competitividade e membro do Conselho Superior do MBC, presidente da Câmara da Indústria e Construção, CEBIC, engenheiro Paulo Savadi Simão, também o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, da Abrainc, engenheiros Rubem Menin. Bom, primeiro também, e tem mais autoridades presentes que foram citadas aqui, as não citadas também, senhoras e senhores. Primeiro, eu gostaria de agradecer não só a oportunidade de fazer essa apresentação, mas a oportunidade de fazer esse trabalho, certo? Eu acho que são raras as oportunidades, os momentos que a gente tem de poder contribuir para um bem maior do país, tá certo? E também reconhecer aqui muito do que já foi falado, que para mim é um grande prazer saber que, por exemplo, a senhora ministra Miriam Belchior inclusive já leu o estudo, refletiu sobre o estudo,
e fez um discurso que me tirou metade das minhas apresentações aqui, mas eu vou continuar de qualquer jeito, dando um pouco mais de detalhe, tá certo? Mas me deixa muito satisfeito que isso é uma coisa que já está sendo, vamos dizer, empossada ou dando propriedade a diferentes pessoas da sociedade que podem contribuir agora para uma etapa muito importante, que é a etapa de implementação desse estudo. Bom, com isso, deixa eu começar, tem uma apresentação para fazer um pouco mais dos detalhes dos estudos, resumida, sim, mas dando um pouquinho mais de detalhe. Então, a nossa empresa aqui, a Booz & Company, tá certo, que está aqui no Brasil desde 65, contribuindo para interessantes causas, realizou esse estudo, que foi o objetivo principal, era realmente ter uma análise estruturada das barreiras burocráticas que tem no segmento imobiliário brasileiro, mas, mais do que isso também, propor uma agenda propositiva de melhorias nesse sentido, tá certo? O que pode ser feito para propor melhorias em termos do segmento imobiliário brasileiro? Essas melhorias, elas não tiveram um foco específico no governo, não tiveram um foco específico no cartório, no sistema cartoral, não tiveram um foco específico no setor privado, não tiveram, foi de uma forma geral e bem isenta, buscar analisar toda a cadeia e tentar entender quais são esses entraves burocráticos que, no final das contas, reflete e muito no principal afetado, que é o consumidor brasileiro. Tá certo? Que esse também é outro ponto importante. Nós não estamos aqui para melhorar lucro de empresa, não é nada disso. Isso foi feito desde o início no estudo. Nós estamos aqui para, no final de contas, impactar o consumidor brasileiro, que, no final das contas, sofre com muito dessas coisas. O estudo, então, buscou aí identificar essas principais entraves que hoje tem, esses principais gargalos que hoje tem na cadeia, tá certo? Não só identificar esses gargalos, mas também, de uma forma bastante estruturada, tentar estimar o impacto desses gargalos em prazos de execução, custos e insegurança jurídica para o negócio, a partir de estudos de casos bem selecionados que foram representativos desses gargalos, estimar o impacto total desses gargalos na economia do país. Isso também foi um trabalho muito interessante, que, novamente, busca dar visibilidade do que isso pode representar para o país como um todo. E, não menos importante, talvez, pelo menos na minha participação aqui, mais importante, propor uma agenda que permitisse realmente um redesenho e simplificação desses processos administrativos, para pelo menos reduzir, se não eliminar, essa bem lembrada burocracia ruim, tá certo? Que atrapalha o nosso setor imobiliário. O estudo teve, eu não vou trabalhar muito nessa transparência, mas simplesmente para mostrar nesse slide que o estudo teve uma abordagem bem estruturada desde o início, onde começamos com uma grande identificação e priorização dos gargalos. Afinal de contas, nós estamos falando de uma cadeia extensa, então não seria injusto da nossa parte tentar endereçar todos os gargalos. Então, quais são os principais gargalos identificados a partir de uma análise qualitativa de vários estudos e também de participação de vários agentes na cadeia? E, a partir daí, nós fizemos o estudo todo seguindo uma lógica, como está mostrado nesse diagrama, mas eu queria só ressaltar um ponto dessa lógica, que eu acho que foi crucial para o êxito do estudo e, quem sabe, e com certeza, o êxito da sua implementação. O estudo foi baseado em casos, tá certo? Então, nós realmente identificamos casos que acontecem hoje, tá certo? Ou que aconteceram recentemente no setor imobiliário brasileiro, e procurar identificar, aí sim, qual que é o impacto desses gargalos nesses diferentes casos. Foram feitos mais de 50 casos, e eu vou mostrar um pouquinho na próxima transparência. Mas eu acho que isso é uma pedra muito importante do estudo, se ancorar na realidade, não tentar fazer um estudo conceitual, ou um estudo que visasse ver só aspectos até da macroeconomia. Não, foi um estudo fincado na realidade de casos, olhando sempre para o processo como um todo, em toda a cadeia. Só para identificar aqui, nós realizamos, então, levantamentos de mais de 50 casos de empresas de diferentes perfis para entender e analisar os seus gargalos. Então, foram feitos, e aqui nesse mapa do Brasil mostra, então, os estados onde tinham casos que foram analisados, e por não ter nenhuma exclusão de algum estado aqui, simplesmente porque não teve um caso que a gente foi levado ao nosso conhecimento. Várias empresas contribuíram para esses diferentes casos, tá certo? Estão nomeadas aqui algumas delas.
Obviamente, o caso ele permanece em sigilo, tá certo? Simplesmente uma questão de preservar o que está acontecendo especificamente com um determinado empreendimento. O que a gente fez, sim, foi garantir que, além de ter esses mais de 50 casos, que a gente pudesse classificar ele em diferentes tipos de casos, porque, na realidade, o problema é diferente dependendo do que você está fazendo. Então, você tem aí os 6 diferentes tipos de empreendimentos que a gente usou, começando por recursos do FAC, tem grande parte do Minha Casa Minha Vida, financiamentos com FGTS, financiamentos com SBPE, tá certo? Condomínios residenciais, loteamentos e empreendimentos de multiuso de grande porte. Então, através de casos específicos em cada um desses, classificações, nós identificamos, então, tá certo? Em toda a cadeia imobiliária, as principais barreiras burocráticas para o desenvolvimento do setor no Brasil. Eu vou deter um pouquinho, pelo menos aqueles que estão em negrito aqui, para mostrar a gravidade do problema desses entraves, tá certo? Então, se a gente começa desde a prospecção e compra do terreno, até no final, com a conclusão e entrega do imóvel, com o repasse também do financiamento, nós temos aqui, na primeira etapa, muitas vezes a gente está lá, comprando terreno, prospectando, e mudanças nos planos diretores que acontecem impactam, muitas vezes, em projetos que já estão aprovados. Então, eu tenho um projeto já aprovado, eu comprei o terreno, se faz uma mudança no plano diretor, não estou nem questionando se a mudança foi para melhor ou para pior, mas estou falando que faz-se uma mudança e simplesmente se para ou se retoma todo o processo, muitas vezes aprovados ou protocolados em andamento, gerando com isso uma certa insegurança jurídica de quem é o dono daquele empreendimento, de quem está buscando fazer aquele empreendimento. E novamente falando, eu não estou preocupado só com o dono que tem essa insegurança jurídica, mas eu estou preocupado, no final das contas, com o consumidor que vai comprar aquele imóvel, que é mais do que justo, já que eu tenho uma insegurança jurídica, eu vou impactar no preço do imóvel no final das contas. Outra coisa, a ministra já mencionou aqui tanto a ANEEL como a ESP, mas a questão de falta de infraestrutura de energia, água e esgoto, tá certo? Não endereçada por muitas das concessionárias em diferentes lugares do país. Isso acontece mesmo, muitas vezes, que existam recursos alocados, tá certo? Necessários, como, por exemplo, no programa PAC, as diferentes versões do programa PAC. Se eu vou para a segunda etapa, a definição do projeto, licenciamento e aprovação, nós temos aí atrasos e subjetividade nas avaliações das licenças ambientais. Claramente, tem uma falta um pouco ainda de clareza de quais são as competências que as diferentes esferas do governo, seja esfera municipal, estadual e federal, têm. E isso também gera uma questão de interpretação dessa legislação, claramente prejudicando todo o processo, atrasando todo o processo, criando burocracias no processo. Falta de clareza nas regras para a definição de contrapartidas. Não sei se os senhores e senhoras têm entendimento de contrapartidas, mas, basicamente, é um sistema muito inteligente que foi criado, de quando você tem um imóvel, um empreendimento que vai causar algum impacto numa certa vizinhança, tá certo? Se pede que se faça um investimento de contrapartida para tentar minimizar ou resolver aquele impacto daquele imóvel, daquele empreendimento. O que acontece muitas vezes? Pela falta de clareza em definição dessas contrapartidas, muitas vezes eu estou fazendo um empreendimento local A com um determinado impacto, eu tenho que fazer muitas vezes um investimento, tá certo? Para compensar uma contrapartida, tá certo? Um local B que não tem nada a ver com aquele empreendimento, tá certo? E o que acontece com isso? Simplesmente por uma ineficiência, muitas vezes, que a gente tem de resolver o problema no local B, se usa o local A. O que acontece? Isso causando uma insegurança de o que eu posso ser pedido de contrapartida num determinado empreendimento. Atrasos na aprovação de projetos nas prefeituras também é uma coisa constante. Andando mais para frente um pouquinho na cadeia, lançamento do projeto, baixo nível de serviço e procedimentos pouco padronizados no cartório. Vamos falar um pouco nisso na questão de registro da incorporação. Mais para frente na cadeia ainda, construção do empreendimento, atraso e paralisação do desenvolvimento do empreendimento. Muitas vezes o empreendimento já está em construção e, por alguma decisão judicial contrária às aprovações já obtidas para iniciar o desenvolvimento, se paralisa o investimento, se paralisa o processo e se retoma o processo de uma etapa anterior, por exemplo, na questão ambiental, na questão de contrapartida, na questão de patrimônio histórico e assim por diante. São vários casos que isso pode acontecer. Simplesmente porque não existe uma coordenação e muitas vezes não existe nem o respeito pelo que já foi aprovado.
Fiscalizações trabalhistas também causam esses atrasos aí. Gargalos na mão de obra, que é uma coisa que a gente está vivendo no setor e na economia como um todo. Na conclusão e na entrega do imóvel final, a dificuldade de obtenção do habite devido à mudança da legislação ao longo da construção. Então, veja, se não bastasse a gente ter passado por todo o processo, no final, quando você vai conseguir o habite, o que acontece? Mas essa legislação que você, by the way, que você por um acaso já fez, já conseguiu ser aprovado, ela mudou. Então, para você conseguir esse habite, você tem muitas vezes que mudar o seu empreendimento, que já está construído. Você está buscando um habite, tá certo? E demora também no processo de repasse, como sendo alguns gargalos. Então, vocês podem perceber que não é um local na cadeia, é ao longo de toda a cadeia, e que a gente precisa tratar isso, tá certo, de uma forma bastante consciente. Se eu puder tentar um pouco resumir, porque também não adianta, conforme eu falei anteriormente, não adianta a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a gente pode resumir em as principais causas que realmente são estruturantes, ou são realmente importantes, estão relacionados principalmente com algumas ineficiências que ainda existem nas prefeituras, tá certo? E cartórios e na legislação, que vamos tentar entender um pouco assim, que eu acho que é importante, na questão de aprovação da prefeitura, tá certo? Eu acho que nós temos toda uma questão do corpo técnico, tá certo? Tanto em quantidade de pessoas como em capacitação, em muitas prefeituras, eu não estou falando isso de uma forma específica para nenhuma, mas em muitas, que ainda tem uma deficiência, tá certo? Em termos de número de qualificação. O processo, muitas vezes, não está estruturado em diversos órgãos, ou está, como a própria ministra comentou aqui anteriormente, disperso em vários órgãos, ou como o próprio ministro, a FIF também comentou, que você tem que fazer realmente uma via crucis para conseguir todas as aprovações. Falta de incentivos para o funcionário público para ele realmente conseguir fazer uma análise rápida de projetos. Mais ainda, além da falta de incentivos, você tem toda uma insegurança jurídica, tá certo? Que caso você faça algum processo para agilizar, alguma forma para agilizar, você pode, inclusive, ser penalizado depois, judicialmente, como pessoa física. Se eu for falar de processos cartoriais, tá certo? Algumas principais causas. Estruturas não correspondem ao crescimento do volume de projetos. Claramente gera aí problemas de atrasos, prazos, tá certo? De execução, devido à falta de capacidade nos cartórios. Muitos dos processos não estão informatizados. Cartórios têm um monopólio em determinadas regiões e, dado esse monopólio, o que acontece? Acontece que você não tem um incentivo para constantemente estar gerando eficiência e eficácia nos seus benefícios, nos seus processos. E, finalmente, a legislação. Muitas leis não estão claras, dão margens a diferentes interpretações. Já comentei o caso daqui do RIV, Relatório de Impacto em Vizinhança, e a consequência contrapartidas. Também falamos aqui de legislações desalinhadas entre as diferentes esferas do governo, por exemplo, na questão ambiental, com exigências muitas vezes contraditórias, direitos adquiridos não respeitados, por exemplo, direito de protocolo, e desalinhamento entre a Prefeitura e o Ministério Público na aprovação de projetos com questões ambientais, de vizinhança, de patrimônio. Ou seja, essa talvez seja, se eu puder resumir, alguma das principais causas que a gente tem que trabalhar para eliminar essa burocracia ruim. Tá? Esse estudo seria muito ruim, ou muito pouco útil, se a gente parasse aqui. Seria, como a própria ministra falou, seria simplesmente um diagnóstico, mas fomos além, tá certo? Identificamos aqui soluções. De onde surgiram essas soluções? Isso é importante parar um minuto. Surgiram não somente de casos brasileiros, dada a dimensão continental do país, dado que nós temos diferentes esferas de governo, desde uma prefeitura até o federal, de coisas que estão sendo feitas que são realmente melhores práticas ou que realmente melhoram bastante a atuação ou o desempenho nessa cadeia imobiliária como um todo. Também usamos, em muitos casos, casos internacionais, eu vou mencionar alguns deles em seguida, tá certo? Que permitem que a gente veja que como outros países tentaram resolver alguma dessas questões, sendo bem ou mal sucedidos, pelo menos que tipo de lições aprendidas a gente pode ter desses casos. Então, falando um pouquinho de algumas coisas, tá certo, que a gente propôs, primeiro, eu fico muito contente que algumas delas já foram tocadas aqui, tá certo?
pelos apresentadores anteriores. Segmentação da demanda de análise. Não é todo projeto que demanda o mesmo tipo de análise, gente. Tá certo? Tem projetos, como você está falando, um condomínio multiuso, tá certo, de grande porte, que talvez a sua dimensão de análise é muito mais forte, muito mais importante, do que muitas vezes você fazer uma mesma tipo de análise que se faz hoje para um projeto que às vezes é uma residência ou um empreendimento de pequeno porte, muitas vezes ou pelo SBPE ou pelo FAR, ou o que quer que seja o mecanismo. E eu fico contente de a gente entender que esse princípio de segmentação já foi adotado nos diferentes etapas do programa Minha Casa Minha Vida. Basicamente, o que a excelentíssima ministra aqui, Miriam Belchior, falou foi exatamente isso. Para o caso de Minha Casa Minha Vida, vamos ter uma intervenção direta, segmentada. Nós não podemos esperar, nós temos que poder ter o registro direto do imóvel. É isso que está se falando. Não se trata de simplesmente eliminar tudo, mas ter a segmentação dessa análise para cada um, para cada tipo de empreendimento. Simplificação dos processos de análise também é muito importante. Muitas vezes a gente fica numa discussão que, às vezes, um projeto que está sendo em análise, ele retorna porque faltou uma cota, uma dimensão de um ambiente interno dentro de um projeto que não afeta em absolutamente nada. E isso o que acontece? Retorna de novo para a empresa, essa empresa tem que fazer correções e depois apresenta de novo o projeto, que aí pode ter um outro problema que ele tem que reapresentar novamente, assim por diante. Às vezes uma falta de uma assinatura e assim por diante. Estou dizendo que a gente tem que ser irresponsável? Não. Estou dizendo só que a gente tem que trabalhar com o que realmente está agregando de valor ao longo desse processo. Muitas vezes, se o processo, se a gente não tem capacidade, seja quantitativa, seja de capacitação, vamos pensar em terceirizar alguma dessas coisas. O setor privado é muito eficiente em fazer isso, no sentido de tornar um custo mais variável. Vamos terceirizar alguma capacidade, caso cartorial, caso alguém não tenha na cadeia, para que realmente a coisa aconteça com mais rápido. Unificação de processo. Eu não posso nem falar mais sobre isso, porque todos que precederam falaram sobre a questão de processo aqui, e eu queria só relembrar, é fundamental, e é fundamental que a gente tenha um processo que todo mundo entende e que unifique os diferentes agentes envolvidos. Afinal de contas, um processo busca exatamente isso em sua definição básica, cortar horizontalmente estruturas hierárquicas. Então, se eu tenho vários departamentos, várias agências envolvidas, como que eu crio um processo que corte essas estruturas hierárquicas que precisam existir, mas que um processo consiga, com isso, trabalhar nas interfaces de uma forma unificada, de uma forma única. E aí temos vários exemplos que já estão sendo feitos nessa linha. Gestão de eficácia dos processos de análise. Isso é uma outra coisa muito importante. Já diziam grandes, não vou nem dizer filósofos, mas grandes administradores, que o que não se mede não se melhora. Tá certo? E mais ainda, o que não se incentiva também não se melhora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a medir, vamos começar a dar incentivos para que os processos sejam melhorados. Seja ele a nível de prefeitura, seja ele a nível de cartório, seja ele onde estiver na cadeia. Se as pessoas tiverem incentivo, e muitas vezes esse incentivo até, por exemplo, dá uma garantia jurídica que um funcionário público que esteja trabalhando na agilização do processo de forma responsável, seja realmente beneficiado e não seja depois penalizado porque não cumpriu alguma parte do regimento ou do regulamento que não adicionava nenhum valor. Eu falei tudo isso e fica parecendo que eu só estou falando de governo, mas deixa eu falar um pouco também do setor privado, tá certo? Que eu gosto muito de mencionar isso. Quando eu mencionei a questão de projetos, tá certo? Que às vezes retorna por causa de uma cota, tá certo? De uma dimensão interna que retorna e volta por causa de uma assinatura. O setor privado também tem um papel nesse sentido. Porque à medida que ele sabe que o setor público, seja prefeitura, seja cartórios, vão trabalhar em retornar projetos porque tem algum problema, menor que seja, o que acontece com a qualidade dos projetos apresentados? É natural que reduza. É natural que se preste menos atenção para isso. Eu sei que vai ter uma pessoa lá na frente que vai me preocupar sobre exatamente esse pedacinho. Então, também cabe ao setor privado também garantir a qualidade dos projetos que apresentam, tá certo? Que isso reduziria, então, completamente essa burocracia, na causa raiz dessa burocracia.
tá certo? Falando um pouquinho mais, além de processo, na questão de informatização, que eu acho que é uma questão importante, que a gente precisa atacar nisso, tá certo? Seja na divulgação das informações, em termos de regras, legislações e processos que estão pertinentes, uma divulgação online, numa plataforma online, dando clareza, seja na submissão de pedidos, através também de um pedido online, tá certo? Seja de registro, seja o que for, ou de uma autorização, de uma licença, eliminando a necessidade, muitas vezes, de manipulação de vários documentos impressos, seja no acompanhamento de pedidos, tá certo? É justo que todas as pessoas que tenham um pedido, tá certo? Façam um acompanhamento, tá certo? Possa fazer um acompanhamento, que estágio que está, onde eu posso estar melhorando, gestão do processo, finalmente, utilizando o processo, ferramentas que permitam quantificar, tá certo? Como a gente está desempenhando naquele processo, se temos a determinada capacidade para desempenhar naquele processo, e assim por diante. Dando alguns exemplos interessantes, tá certo? Aqui, Holanda, primeiro caso, unificou diversos tipos de aprovação e implementou o sistema de submissão de requisições online. Simples. Eu estou falando de um país como Holanda, economia madura. Singapura converteu o seu one-stop shop, quer dizer, que tudo faz no mesmo lugar, em uma plataforma online. Não só já tinha todos os órgãos intervenientes juntos para dar a aprovação, fazer o registro, como isso virou uma plataforma online, tá certo? Padronizando através de CADs, bidimensionais e por diante. Nairobi, vamos sair um pouquinho das economias que estão em alto crescimento ou maduras. Nairobi, no Quênia. Como resultado de melhorias na automação, o tempo de aprovação do projeto caiu de 6 meses para 30 dias. Polônia introduziu um sistema de gestão de capacidade das aprovações. Quando que eu devo adicionar capacidade? Horário de trabalho, por exemplo, de cartório. Tá certo? Quantos de nós não sofremos isso? Mas eu trabalho nesse horário daqui. Ei, mas onde que acontece a demanda? Como é que eu aloco pessoas de acordo com a demanda? Em resumo, informatização é um ponto muito importante. Levantamos também alternativas de melhoria nos próximos processos de registro e incorporação de imóveis, tá certo? Nos cartórios. Melhoria da efetividade do processo, aumentando a sua capacidade de processamentos e o sistema de gestão desses processos. Centralização, tá certo? Também o ministro Afif falou várias vezes aqui, tá certo? Na parte, por exemplo, de registro da pessoa física, mas também nessa questão de informatização e centralização dos processos, onde se digitaliza toda a parte de registro de propriedades e centraliza um banco de dados únicos, e submissão de pedidos online, são coisas que a gente deveria estar trabalhando nessa agenda de melhoria identificada no projeto. Finalmente, em relação à insegurança jurídica, também temos coisas para fazer, também temos soluções que a gente pode começar a fazer, incluindo a revisão, integração e padronização de diferentes legislações que existem, alinhando as diferentes esferas de governo, dentro do possível, buscar padronizar ou buscar estabelecer determinados padrões, tá certo? nas legislações municipais para os diferentes municípios, garantir que a legislação seja objetiva o suficiente, que não permita simplesmente interpretações, tá certo? E aí gerando toda uma insegurança jurídica. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos algumas iniciativas interessantes até no Brasil. Você pega até no Brasil como se fosse uma coisa absurda, mas no Brasil também, tá certo? No estado do Rio de Janeiro, o COMPUR, o Conselho Municipal de Política Urbana, está liderando um processo para unificação do Código de Obras dos municípios, utilizando como base o do município do Rio, que foi revisado recentemente. Aqui não tem propaganda de A, B, C, simplesmente um caso que chamou a atenção, um caso brasileiro, que é na direção correta que a gente está procurando de realmente alinhar as diferentes esferas. Em La Paz, tá certo? Na Bolívia, tá certo? Com o apoio do AFC, tá certo? Apoiou o município para simplificar o procedimento de concessões de licenças. Muito importante, tá certo? Através de desenvolvendo ferramentas de classificação dos edifícios através de um sistema de pontuação capaz de definir os requisitos de documentação e tipos de inspeções necessárias. O que eu estou falando aqui? Exatamente a questão de segmentação. Isso foi feita em La Paz, Bolívia, aqui do lado da gente, com o suporte do AFC, sim, mas foi feita, tá certo? Vamos tentar aprender também as coisas positivas. Bom, tendo falado um pouco disso, vamos pensar um pouco na cadeia agora, o que pode ser o impacto disso como um todo, tá certo? Se a gente aplicar
tudo essas melhores práticas que a gente identificou aqui no estudo, através dos estudos de caso, a gente conseguiria ter uma cadeia como essa que está demonstrada aqui, tá certo? Que nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe, comparações como é hoje, como ela está aqui, mas seria uma cadeia com os tempos reduzidos, com os tempos ideais nas diferentes etapas. Só para ilustrar, tá certo? O que é o impacto disso? Deixa eu passar mais uma, depois eu volto nessa. Tá certo? Olha o que é o impacto naquela cadeia, desculpa. Lembra que eu falei que tem a cadeia ideal, tá certo? E tem a cadeia que eu chamei aqui de caso, tá certo? Só para ter um exemplo que isso aqui é um caso real, tá certo? Olha o que acontece nos diferentes empreendimentos. A gente está falando do empreendimento do FAR, tá certo? Hoje ainda demora, ou temos casos que demora, 50 meses para a execução. Quando seria viável, se a gente usasse melhores práticas, muitas vezes identificadas nos próprios casos brasileiros, reduzir isso para 24 meses. 50%, gente. Não precisa ir muito longe, não. Sabe o que é isso? O custo do capital empatado nisto? É um absurdo. É muito dinheiro, tá certo? Você pega no caso da FGTS, 62 para 38. No caso da SBPE, de 76 para 38 meses. E olha que eu estou falando, 38 meses não é nenhuma coisa fantástica do mundo, tá certo? Multiuso, 57 para 38. Condomínios horizontais, 79 para 38. E, obviamente, de loteamento de 191 meses para 156 meses, que está um pouco mais antecipado na cadeia. Em resumo, uma oportunidade fantástica de você reduzir o tempo de duração desses projetos e com impacto significativo. Tá? Então, só para mostrar o que pode ser feito isso em termos de dinheiro, tá certo? Financiamento, tá certo? Todo esse impacto que a gente está falando aqui causa, muitas vezes, o impacto para mais no VGV, que é o valor geral de vendas, que é o valor potencial de vendas daquele empreendimento, de muitas vezes de 35 milhões de reais. E assim por diante, vocês podem ver assim, condomínio horizontal de 150 milhões, muitas vezes por causa desse impacto da burocracia. Tá certo? E isso contribui, e é muito normal isso, contribui direto para o retorno sobre o investimento. Todos nós, setor privado, tá certo, temos a preocupação, e o governo também tem, de verificar qual que é o retorno do investimento que eu estou fazendo. Tá certo? E você tem uma comparação aqui interessante, que é o que eu precisaria crescer no preço do valor do imóvel, ou seja, o valor VGV, do valor geral de vendas, por causa da burocracia, para compensar essa burocracia, simplesmente na questão de custo de capital. E aí você vê coisas como, por exemplo, 5%, 8%, 25% de ganho se a gente fosse para o mundo ideal nas diferentes etapas. Então, assim, você consegue ter um impacto, e quando a gente fala aquele famoso número de 12%, é uma média, vamos chegar lá em 2 minutinhos, você consegue ter um impacto de 25% no valor geral de venda de um imóvel, tá certo? Nesse caso aqui, de um financiamento pelo SBPE, tá certo? Simplesmente para você reduzindo essa burocracia, conforme foi apresentado nos gráficos de tempo, por exemplo. Tá? Que é só uma parte disso. Só para eu extrapolar isso a nível da economia brasileira, eu queria guardar uma qualificação aqui, que eu acho que seria muito importante. A gente poderia ter feito, para alarmar, uma avaliação de qual o impacto na economia, baseado no pior caso. Aquele caso mais assim, ruim, o pior deles, tá certo, tivesse acontecido. Ao invés disso, o que a gente fez foi num caso médio, num caso real que está acontecendo, tá certo? E extrapolamos isso para todos os recursos que são investidos nos diferentes tipos de empreendimento, conforme falado anteriormente. Tá? E isso, só para ter uma dimensão que eu acho que é fundamental aqui para a gente, vamos olhar a primeirinha, a tabela do lado esquerdo, tá certo? Impactos dessa ineficiência na cadeia imobiliária, você vê aqui o impacto de 12%, nesse custo dessa ineficiência, se você conseguir chegar no mundo ideal, tanto para financiamento do SBPE, como para multiuso de grande porte, e assim por diante. Chegando até 16%, está falando de condomínio horizontal. Isso, gente, permite, no final das contas, se a gente extrapolar pelo valor que a gente tem
de VGV total aplicado no Brasil, que é essa tabela do lado de direita, chegar a uma estimativa, isso é muito importante falar, e causa o nosso alarme, que essa ineficiência, dessa burocracia ruim, pode chegar a um valor de 19 bilhões de reais somente na cadeia imobiliária brasileira. Isso é um número significativo, tá certo? Qualquer pessoa, qualquer entidade conseguir pegar esses 19 bilhões, realmente imagina o impacto disso direto no consumidor. Nós estamos falando, obviamente, essa coisa não é direta, essa relação, mas nós estamos falando de impacto no consumidor de 19 bilhões que ele acaba pagando a mais, tá certo? Se eu for pegar consumidores como um todo. Nós estamos falando de impacto no consumidor individual que pode chegar a 10%, 12% do valor do imóvel. Não quer dizer que o valor do imóvel vai cair 10%, 12%, mas tem um impacto disso que pode chegar até nesse nível. E eu queria terminar a apresentação, eu sei que eu estendi um pouquinho o tempo, eu me engajo muito no tema, então me desculpa aí a mesa, mas eu estendi um pouquinho, mas só para terminar, eu gostaria só de mencionar que aí sim a gente elaborou uma agenda de trabalho, de proposições, que a gente organizou, essas coisas têm que ser simples e diretas, em duas grandes partes, uma de redução dos custos burocráticos e outra de segurança jurídica. Na de redução de custos burocráticos, a gente deveria iniciar por um engajamento de prefeituras, tá certo? Que permitisse realmente a implantação de melhores práticas, iniciando talvez, é uma proposta, com um piloto talvez em 2 ou 3 cidades, que começasse a causar, vamos dizer, a comoção, a aglutinação do setor como um todo. Fazendo coisas como simplificação, segmentação da demanda, simplificação, unificação e assim por diante. Segundo ponto da agenda, divulgar de forma abrangente as melhores práticas nos processos de análise de projetos imobiliários para obter maior abrangência. Ou seja, divulgar. Muito disso já existe, já estão sendo feitas algumas iniciativas independentes. Vamos poder divulgar isso. Vamos divulgar isso. Segundo, desenhar um modelo para digitalização e centralização de registros. Acho que isso é uma necessidade absurdamente para a simplificação. E alinhar os projetos imobiliários apresentados pelas incorporadoras às prefeituras aos novos processos otimizados, permitindo a captura dos benefícios. Obviamente, aí é o esforço também do setor privado de se alinhar a esses novos tempos, a essas novas proposições que estão aqui. Embarcar nessas ideias. Segurança jurídica, segunda etapa da agenda. 4 itens também. Revisar a legislação municipal de regulamentação de investimentos de contrapartidas para torná-la mais objetiva e garantir alinhamento dos investimentos exclusivamente aos impactos que foram causados por aquele empreendimento. Segunda, ou 6º ponto da nossa agenda como um todo, harmonizar a legislação do Código de Obra para aprovação de projetos entre municípios. 7º, 3º ponto aí dessa parte de segurança jurídica, revisar legislação ambiental nas diferentes esferas do governo, municipal, estadual, federal, para permitir eliminar ambiguidades e, finalmente, buscar o alinhamento das regras não escritas do jogo com todos os envolvidos stakeholders com potencial influência nos processos decisórios. Muito do que foi falado, por exemplo, pela própria ministra Miriam. Seja lá a prefeitura, seja Ministério Público, juízes, IFAM, CETESB, todos esses agentes envolvidos, até que essas medidas legislativas, de mudanças legislativas, realmente aconteçam. Temos que reconhecer que é um processo de mudança de lei, mudança no legislativo, demora um pouco mais de tempo para aprovação, redação, aprovação e assim por diante. Enquanto isso, vamos trabalhar de forma coordenada, vamos alinhar, vamos usar, eu clamo aí, vamos usar o exemplo de Minha Casa Minha Vida, tão debatido e tão colocado aqui, para o resto do setor. Por que não? Por que só para o programa de habitação com interesse social? Tem vários outros empreendimentos e isso está custando para a sociedade, provavelmente a gente falou, 19 bilhões de reais, no mínimo, sendo conservador. Isso está custando para o indivíduo consumidor desse setor 10%, 12% no valor do imóvel dele. Então, eu acho que isso já mostra bastante que a necessidade de engajamento não é uma ação só, é um conjunto de ações, um conjunto de atores envolvidos que são fundamentais
para que a gente resolva esse problema da burocracia ruim, como o ministro Afife falou. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar. Agradecemos ao senhor Luiz Vieira pela apresentação desse estudo e nós informamos agora às senhoras e aos senhores que em suas pastas estão uma cópia impressa do estudo e um formulário para que os senhores possam encaminhar perguntas aos participantes da mesa na fase agora posterior desse nosso evento. Haverá então abertura para um debate com o auditório. Os senhores poderão dirigir perguntas aos participantes da mesa. Estamos destinando aí algo em torno de 50, 60 minutos, 1 hora, para esse debate sobre o estudo que acaba de ser apresentado. Então, as perguntas devem ser formuladas com assinatura, identificação, nome, a função da pessoa e dirigida às recepcionistas que se encontram aqui no auditório. Bem, nós passamos agora a palavra ao senhor presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, senhor Rubens Menin, para suas considerações sobre o estudo. Bom, pessoal, boa tarde a todos, meus amigos aqui da mesa, doutor Gerdau, Paulo, Zé Urbano, Luiz. Gente, esse trabalho que acabou de ser apresentado pode ser um marco na nossa indústria, né? Ele é muito importante. Mas eu vou ser breve, mas eu queria frisar alguns pontos que eu acho que são relevantes. Bom, eu não posso deixar de falar do Minha Casa Minha Vida, que eu concordo com o Paulo, com a ministra, que foi um trabalho, um projeto de muito sucesso, de muito sucesso, talvez um projeto ímpar no mundo. Eu tenho uma honra muito grande de ter participado dele desde o início, de participar dele atualmente. Mas eu acho que o grande mérito do Minha Casa Minha Vida é exatamente isso, o foco na burocracia e minimizar a burocracia, né, Paulo? Nós passamos de um processo que tinha 200 e tantos itens para 30 e poucos, então isso foi uma grande vitória. Isso só funciona, isso só existe porque nós trabalhamos pesado, a Caixa, o Banco do Brasil, os ministérios da cidade, planejamento, fazenda, em vencer a burocracia. Essa burocracia é uma coisa horrorosa. Mas, gente, aquele ditado que eu estou parodiando aqui, quem não mede não gerencia. Então, hoje nós estamos medindo um pouquinho a burocracia. Ela custa 19 bilhões por ano. Nós não temos dinheiro sobrando, então isso aí é um negócio que pesa muito na nossa cadeia. Nós somos meros montadores, nós juntamos o cimento, o aço, a mão de obra, o tijolo, para compor o preço do imóvel. E, infelizmente, mais 12% daquele custo perverso que chama-se burocracia. Agora, isso cai aonde, gente? Se nós somos montadores, cai no consumidor, que já está limitado, a renda do consumidor é limitado. É limitado, ele não tem muita renda para pagar. Então, é perverso passar mais 12% no custo do imóvel para o comprador, que ele vai pagar por isso, vai comprometer a renda familiar dele, por uma burocracia que não é de interesse de ninguém. Ninguém tem interesse nessa burocracia. Quem que tem? Ninguém. Por que eu falo que esse trabalho é um marco? Pelo seguinte, nós temos que mostrar para toda a sociedade o quanto custa para cada um, quanto custa no bolso de cada um essa burocracia. E, a partir daí, fazer um exército contra esse inimigo que nós temos, que é a burocracia. Não é uma briga fácil, não. Eles são fortes, eles são determinados, eles estão escondidos em todos os corredores aí das nossas diversas instituições. Tem interesses escusos na burocracia, feito foi dito, mas nós temos que lutar. Nós temos que lutar pela sobrevivência do nosso país, pelo dinamismo da nossa economia, em prol dos nossos consumidores, que nós somos responsáveis por eles. Nós temos que lutar contra essa burocracia. Então, eu estou encerrando, eu vejo o seguinte, eu vou só dar mais um exemplozinho rápido. Nós falamos aqui de 19 bilhões de reais, que é um número monstruoso, que é perdido essa burocracia. Do lado das empresas, hoje nós temos mais ou menos 10 bilhões de reais retidos nos bancos,
em função da burocracia que nos trava. Quer dizer, precisamos de uma certidão no cartório, de um registro, daquilo, e aquilo fica ali parado, e as empresas também não têm menos capital de giro para investir. Então, tem outros lados ainda piores, complementares a esse lado aí dos 19 bilhões. Então, para mim, é muito claro que, a partir do momento que isso é colocado para toda a sociedade vai se unir e vai trabalhar um pouco mais para a gente ir vencendo passo a passo. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Nós, como entidades, associação de classe, nós estamos fazendo, mas vamos continuar fazendo. Então, o Movimento Brasil Competitivo, que é sensacional, a CEBIC, a Abrainc e outras mais, nós vamos agora passar para a segunda fase, que vai exigir botar a mão na massa e lutar contra isso. Eu sou otimista. A guerra não é fácil, não. O Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo. Mas nós vamos vencer isso. Não sei se vai ser em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas nós vamos vencer. Nós não temos outra opção. É ganhar ou ganhar essa guerra. Ok, gente. Muito obrigado. Teremos daqui a pouco um debate com a participação dos senhores aí no auditório. É só encaminhar as perguntas às recepcionistas que se encontram aqui em diferentes pontos. O formulário se encontra dentro das pastas, é só formular a pergunta e se identificar. E, em seguida, daremos início, então, ao nosso debate. Bem, com a palavra agora o senhor Jorge Gerdau, da Câmara de Gestão de Políticas, Desempenho e Competitividade e membro do Conselho Superior do MBC. Boa tarde a todos, senhores componentes da mesa. Eu gostaria, em primeiro lugar, expressar minha satisfação de que, nessa parceria que estamos fazendo com o CEBIC e também com o Rubens Menin, com a Abrainc, no meu entender, da maior importância. Como eu estou envolvido com esse tema de domínio de tecnologia de gestão de processos, e comecei isso na minha vida profissional na década de 80, e aprendi do setor privado o potencial de eficiência que isso gera em resultados, custos, produtividade. Nós passamos isso posteriormente dentro de uma visão só industrial para a área de serviços, e dentro da área de serviços começamos a trabalhar e procurar ajudar um pouco na área do setor público, primeiramente em governos estaduais, municipais. Hoje estamos tentando trabalhar na esfera federal. Mas eu estava bastante inquieto há mais tempo, agora já um pouco com o chapéu de Gerdau, né, de que, conhecendo esse tema nessas dimensões, mas eu não tinha ideia da dimensão econômica, mas a dimensão do tempo, né, até por experiência de amigos e pessoal também, principalmente a demora física do processo. Então, nós temos aí um levantamento desses 19 bilhões. E, Paulo, eu estou extremamente feliz, porque o significado dessa união, desse trabalho, do meu entender, dentro de uma visão de competitividade do país, ou eficiência do país, eu gostaria que nós tivéssemos o máximo de sucesso nisso e no fator tempo, porque isso aí, essa pressão contra a burocracia, ela tem que ser muito ampla, tá certo? Eu tenho me preocupado muito até do modo de atacar. Isso aqui é um caso prático extremamente interessante, não vai ser fácil. Toda a burocracia, toda a redução de tempo nos processos não é fácil, né? No fundo, isso tudo volta a um conceito assim, a gestão de fila, tá certo? São filas, são processos que têm que ser gerenciados. Eu gostaria ainda de ressaltar de que, dentro da visão da minha experiência empresarial, o fator de não realização das coisas num prazo curto, nós discutimos custo, mas o mesmo que custa é também uma não receita de lucro que eu estou deixando de gerar, né? Foi posto por nosso amigo Menin o problema dos 10 bilhões de capital de giro, tá certo, né? Isso é capital morto, gente, né? Ela tem seu custo ao não poder trabalhar, mas estou deixando de ganhar
Então, vamos dizer, esses 19 bilhões, né, se estivessem dentro do ciclo de gerar riqueza em vez de custar, né, isso é muito evidente no processo. Quando eu tenho uma obra para executar, no crescimento empresarial e industrial, né, se eu faço uma previsão de terminar uma obra em 30 meses, né, e se ela, em vez de terminar em 30 meses, leva 12 meses mais, né, eu estou deixando de gerar riqueza durante 12 meses, tá certo? E tive o aumento do custo. Então, nós temos aqui, tipicamente, um duplo custo, né, que ainda tem um efeito multiplicador, porque, como existe carência de recursos, né, qualquer real poupado no sentido do tempo é um multiplicador de riqueza futura. Assim que eu me congratulo com a iniciativa. Acho que foi importante nós chegarmos até esse ponto com o trabalho realizado, mas eu diria que agora veio o segundo desafio, que é tão grande que nem o primeiro, de que nós realmente sermos vencedores. Eu acho que nós devemos, eu estava falando com o Paulo, né, que nós talvez devemos escolher não sei quantas prefeituras ou quantas regiões, né, e fazer talvez até um evento com o sindicato regional do município ou da entidade de construção civil, Sinduscom, e ir ao prefeito, né, e propor a ele que com meia dúzia, tem que levar tropa, que isso ajuda no campo político, pedir adesão ao projeto de execução disso. Tá certo? Então, nós já devemos partir de trabalhar embaixo tecnicamente, mas, ao mesmo tempo, do envolvimento político das lideranças do governo para executar isso. Já tem algumas iniciativas por aí nesse campo, mas eu acho que é decisivo. E vamos dizer, esse ponto que foi colocado, né, da luta à burocracia, isso é absolutamente real, né? Um dos maiores fatores da não competitividade brasileira, né, que nós todos sofremos, do custo do Brasil, ela passa essencialmente pela complexidade burocrática. Para dar um exemplo, talvez eu já tenha mencionado isso para vocês, mas nós na Gerdau, para fazermos a gestão da papelada de débitos e créditos fiscais do PIS, COFINS e ICM, isso entra, não entra nos 27 estados, eu tenho 100 burocratas cuidando dessa confusão, tá certo, gente? A Petrobras tem 900 burocratas que cuidam dessa papelada, tá certo, né? E eu não quero nem falar nas discussões, porque eu digo isso é crédito, não é crédito, são discussões, cada processo é uma papelada e pareceres e assim por diante, de ficar louco. Enquanto em países desenvolvidos, eu tenho, teoricamente, o mesmo sistema PIS/COFINS, mas é o sistema de crédito e débito financeiro e não físico, né, porque na discussão do Brasil isso entra, não entra, etc. Eu tenho uma comercial Gerdau, a energia do escritório que usa para o ar-condicionado, a eletricidade não é crédito na conta. Então, o ICM dá energia, aquela que eu tenho no consumo da operação das pontes rolantes, entra do ar-condicionado, não entra. É só para ver assim o que é essa gestão. Isso me custa 100 funcionários que, em vez de gerar riqueza, estão me gerando despesa, tá certo, né? E o que me custa tudo, não é só o que custa os funcionários, mas toda a burocracia, espaço. Então, na realidade, essa guerra contra a burocracia, né, ela tem dimensões enormes. Então, eu pessoalmente acho que essa causa comum que nós estamos aqui reunidos, no meu entender, ela tem um objetivo maior, né, porque sermos vitoriosos, né, nesse setor que somos parceiros da construção civil, para mim, é um significado importante, né, em benefício de redução do custo, né, maior eficiência, mais capitais para gerar mais riqueza, mas principalmente também eu acho que nós devemos tentar servir de exemplo para que outras frentes no país aconteçam dessa natureza. Meus parabéns, Paulo, com toda a sua parceria, e também porque é muito importante. E quero congratular também a BUS, né, que nós já fizemos alguns outros trabalhos juntos na importância desse processo.
E digo, gente, se nós não vencermos a burocracia, pode estar certo que cada vez o Brasil vai se atrasar mais no sentido da sua posição no ranking mundial. Obrigado, gente. E vamos ao sucesso. Agradecemos ao Dr. Jorge Gerdau e registramos a presença do senhor Anilson Machado, que está aqui representando o deputado Luiz Pittman, ele que é presidente da Frente Parlamentar Mista para o Fortalecimento da Gestão Pública. Bem, passamos então ao momento final do debate, a participação do auditório. Os senhores podem então encaminhar perguntas que serão respondidas aqui pela mesa. Começam a chegar as primeiras perguntas. Primeira pergunta, senhor Arnaldo Gaspar Júnior, do Sinduscom do Rio Grande do Norte, presidente do Sinduscom do Rio Grande do Norte. Ele dirige a pergunta ao presidente da CEBIC, Paulo Simão. A pergunta é a seguinte: a identificação dos gargalos foi perfeita. As iniciativas propostas também foram bem colocadas. A questão é como implantá-las. Sugiro que a CEBIC/CNI desenvolvam um software da gestão ideal. E ele continua: de gestão ideal do processo, contando com todas as sugestões apresentadas. Uma vez que esse software ideal de gestão estivesse pronto, exporíamos isso para os estados, municípios e também para o governo federal. Pergunta dirigida ao presidente da CEBIC, Paulo Simão. Está registrada a proposta. Na verdade, o que nós vamos fazer agora, está bem orientado ali no trabalho, é montar uma estratégia em cima de 2 ou 3 municípios escolhidos a dedo, para que a gente possa testar estas ideias, né, analisando esse processo, e até talvez construir esse software com mais precisão a partir da realidade que a gente vai encontrar. Mas vamos estudar, né, Rubens, agora? Isso. Vamos ver como é que o Urbano já me ofereceu aqui financiamento para fazer a implantação. Está sobrando. Então, nós vamos fazer isso rapidamente. Pergunta do senhor Carlos Henrique Passos, presidente do Sinduscom da Bahia. Ele faz a pergunta ao doutor Jorge Gerdau. A pergunta é a seguinte: o Ministério do Trabalho deste governo insiste em não aceitar a existência de subempreiteiros na construção civil. Confunde com terceirização de mão de obra. Como consequência, autua nossas empresas, aumenta os custos, prejudicando a nossa competitividade. Esse mesmo governo, estou com dificuldade para entender a letra aqui, esse mesmo governo, através de outros instrumentos, reconhece a existência deste instrumento, regulamentando, inclusive, a redução de impostos. Como devemos atuar? Em qual parte do governo acreditar? No que cria um ministério para as pequenas e microempresas, onde estão essas empresas, e o MBC, ou no Ministério do Trabalho? Em qual desses governos acreditar? Bom, eu não vou dar a resposta em quem eu acredito ou não, porque eu não vou conseguir mudar as coisas dessa forma. Eu preciso trabalhar em cima dos problemas. Mas eu diria o seguinte, que o setor empresarial como um todo talvez deve fazer um reforço de terceirização, né, para que nós consigamos aprovar isso de uma vez dentro do Congresso. O Congresso está dividido sobre o tema, né? Eu já trabalhei, a CNI, etc., nós temos trabalhado, mas não temos avançado. O problema
ainda tem alguns impasses. As negociações com as frentes sindicais, ela está razoável. Volta e meia tem um avanço, um retrocesso nas coisas. Mas eu diria que, como eu sou um convicto absoluto da terceirização, tá certo? Eu tenho experiências pessoais muito grandes, vamos dizer, na terceirização. Eu não trabalho demais na terceirização nas nossas empresas aqui no Brasil, até por causa desse tipo de confusão que tem legislativa, processos, etc. Mas eu lhe digo o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos eu faço a terceirização, a manutenção terceirizada, tá certo? Né? Interessante que o custo da manutenção nos Estados Unidos, ela me custa 1/3 do que me custa fazer a manutenção no Brasil. Porque no Brasil, como eu não tenho a estrutura de aproveitamento pleno e com as complexidades que existem, treinamento, capacitação, né? Vou dizer, é só para ver, vamos dizer, as pessoas não têm noção o que uma terceirização inteligente significa, né? Então, eu vou dizer assim, eu sou fã absoluto, né, de que se possa consolidar o tema da terceirização. E se eu pegar a área de construção civil, né, é indiscutível que o pequeno empresário terceirizado, ele consegue uma eficiência e produtividade, né, na formação de equipe, deslocamento, que é impossível achar solução na verticalização, que quando eu não posso usar a terceirização. Então, eu acho que nós realmente, Paulo, talvez devemos ainda fazer uma mobilização maior, né, de criar uma coalizão praticamente pró-terceirização para poder vencer essa barreira que é hoje um fator de insegurança jurídica em face dos posicionamentos diferenciados que existem sobre o tema, já na fiscalização, mas ainda pior dentro da própria discussão no judiciário. Então, eu acho que é um tema absolutamente urgente, né? Eu pessoalmente já trabalhei várias vezes um pouco nessa frente, pelo setor siderúrgico, tem uma terceirização bastante elevada, mas eu acho que nós temos que fazer um reforço. Não sei se esse momento, com o processo eleitoral, a campanha vai ser possível avançar esse ano. Esse ano já é, vamos dizer, quase que perdido em termos de avanços estruturais legislativos. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós, como empresários, do interesse da nossa eficiência e produtividade, devemos trabalhar fortemente nesse sentido. Bem, os senhores ainda podem participar desse debate, é só preencher o formulário que se encontra aí nas suas pastas e dirigir a pergunta às recepcionistas aqui no auditório. Ainda há tempo de participar desse nosso debate. Eu passo a pergunta seguinte, é de Maiane Micaele dos Santos. Ela é de Palmas, Tocantins, engenheira civil. E ela dirige a pergunta ao representante da Buzi Company, senhor Luiz Vieira. A pergunta é, as empresas construtoras, incorporadoras poderiam diminuir a burocracia através de procedimentos internos, como checklist, para tornar mais assertivos os processos? Acho que, deixa eu responder de forma bem objetiva, sim. Daí, eu não sei se eu fui muito claro quando eu mencionei que a própria burocracia na aprovação desses processos tornam as empresas, muitas vezes, eu não estou falando todas, mas muitas empresas, mais lenientes nessa questão de checklist para garantir a qualidade dos projetos, por exemplo. Então, eu acho que sim, na medida em que a gente reconhece, por um lado, de quem está aprovando, que é possível simplificar, é possível segmentar essa demanda, também falo muito claramente, e é o objetivo do estudo também, que as empresas também têm que fazer a parte delas, ou seja, como que eu posso realmente garantir que quando apresento o projeto, ele está um projeto de qualidade, um projeto que atenderá aos requisitos e que não ficar naquela expectativa, ele vai retornar de qualquer jeito, quando retornar eu vou e corrijo. Então, acho que é um trabalho, novamente falando, é um trabalho, essa questão de burocracia, essa questão de eliminação desses custos desnecessários na cadeia, é um trabalho conjunto.
Não basta simplesmente segmentar, unificar processos, mas também há um comprometimento de quando você segue esse processo, você está garantindo a qualidade, tá certo? Pelo lado do setor privado. Então, eu acho que é perfeitamente pertinente essa pergunta do checklist. É só um dos mecanismos que deveriam ser feitos. Só acho ele pouco efetivo, dado a mentalidade que nós temos hoje para aprovação ou não de projetos. Ficaria um checklist imenso, tá certo? E isso causa certa leniência nas empresas, na minha opinião. Bem, na mesma sequência, a Maiane faz uma segunda pergunta, também dirigida ao representante da Bose Company, que é a seguinte: é possível que a falta de conhecimento por parte das empresas, no que diz respeito à documentação legal exigida para a execução de obras, também contribua para o aumento da burocracia? Sim, e claramente dentro da agenda que foi propositiva aqui, tem uma parte inicial que é exatamente essa divulgação, tá certo? Divulgação seja do que existe hoje, seja dos procedimentos novos que estão sendo criados. Isso, com certeza, o desconhecimento causa um custo adicional, porque a pessoa não consegue atender, não consegue respeitar, não consegue... tem muito trabalho, tem muitos portões que tem que superar, muitas barreiras que tem que superar, muitas vezes por uma falta de conhecimento. Isso, com certeza, quando você trabalha numa sociedade muito mais informatizada, a disponibilidade desses instrumentos, dessa legislação, e uma legislação, isso só vou complementar, em meio online, eu acho que é muito importante e muito crítica. Mas essa disponibilização não é pegar a lei, tá certo, ou o que quer que seja que regra, aquele regulamento, e colocar exatamente aquilo dentro do computador. Não é isso que resolve, tá certo? A gente sabe muito bem que até nas nossas empresas privadas, se você for pegar a lei, muitas vezes você tem dificuldade de entender, interpretar. Então, como é que eu consigo, nessa comunicação, nessa disponibilização dessa informação de, por exemplo, quais são os documentos necessários, quais são os passos que eu devo seguir, como é que eu consigo falar a linguagem daquela empresa que está buscando fazer aquele empreendimento? Então, não é simplesmente botar a lei online, fiz meu papel. Não. Tem que entender como que o outro lado, o consumidor daquela informação, consegue entender ou não. Lembrando também que, muitas vezes, mesmo a origem dessa informação, ela não é consistente. Tá certo? Muitas vezes você foi mencionado aqui como parte do estudo, inconsistências entre as diferentes esferas, seja municipal, federal, estadual, seja de diferentes órgãos que têm diferentes requerimentos. Tá certo? Então, é importante também, primeiro, na minha visão, unificação disso, dando uma visão única nesse processo, primeiro ponto. Segundo, que a regulamentação que seja criada a partir daí, que seja realmente colocada na linguagem que as empresas precisam e que o consumidor precisa, no final das contas, para entender o que leva para fazer um empreendimento no país. Vamos a mais uma pergunta. Essa é uma pergunta mais polêmica, do senhor Ricardo Cessegoso. Esse é o nome? Cessegoso. Dirigida ao senhor Rubens Menin. E a pergunta é a seguinte: qualquer movimento de agilização nas prefeituras é interpretado pelo Ministério Público como burlar a lei. Os funcionários públicos estão reféns do MP. Não deveríamos começar por eles? Essa é a pergunta. Alô? Alô? Tem que estar apertado. Alô, alô. Agora tá. Alô? Pronto. Boa pergunta, hein? Primeiro eu quero falar um negócio interessante. A ministra Miriam falou uma coisa aqui, ela ficou muito satisfeita, porque no trabalho da BUS, mostrou que o governo federal estava fazendo a parte dele, tinha menos problemas. Eu fico até triste com isso. Nós temos 5.500 municípios no Brasil. Você trabalhar com 5.500 municípios é muito difícil. Se fosse centralizado no governo federal todo esse problema burocrático, com certeza a gente ia conseguir um desempenho melhor nessa briga. Então ela fica triste, mas ela fica alegre, eu fico triste em relação a isso. Então vamos chegar lá aos nossos municípios, ao nosso Ministério Público e outras diversas entidades. Existe, infelizmente, no Brasil, uma
mentalidade que a gente está querendo fazer sempre errado. Isso é ruim. Evidentemente que a gente precisa de normas, a gente não quer desregulamentar, o meio ambiente precisa ser respeitado, mas as normas precisam ser mais inteligentes. Eu vou dar um exemplo aqui da terceirização que o doutor Jorge falou. Quer dizer, não existe lei, é dúbio, ela é de interpretação dúbia, cada um interpreta de um jeito. Tem um projeto de lei no Congresso que tem que acabar, tem que ser provado, para a gente ter certeza. Então, em relação a tudo no Brasil, eu acho que precisa de não desregulamentar, mas uma melhor regulamentação, para a gente não ficar à mercê de uma interpretação de um funcionário de uma prefeitura, de uma fiscalização da prefeitura, ou do procurador público de uma cidade, de não sei aonde, que, na maioria das vezes, está até com boa intenção, mas, às vezes, ele não tem aquela visão holística do processo, e nós ficamos refém disso. Isso traz aquilo que foi falado no trabalho da BUS, a insegurança jurídica. Nós precisamos lutar pela segurança jurídica. O Brasil, isso é um relatório do Banco Mundial, Doing Business, é um país que está mais sacrificado sobre esse aspecto de segurança jurídica, que é exatamente essa pergunta provocativa que foi feita. Vamos lutar, gente, vamos, da mesma forma que nós falamos da burocracia, vamos ter a segurança jurídica. A insegurança jurídica também é um entrave para o crescimento da nossa economia. Mas deixa eu permitir, posso só complementar um pontinho, que eu acho que é fundamental. Desculpa sair um pouco do script aqui, mas eu acho que, assim, só para tipo de curiosidade, países como Estados Unidos, relativamente a uma economia madura, tá certo? Tida como desenvolvida, se vocês olharem na página 2 do impresso que tem escrito aqui, tem um caso deles claramente, que existem seguros específicos para funcionários públicos, que oferecem, inclusive, advogados experientes para orientar o funcionário durante o processo investigativo. Ou seja, o funcionário está provido, está protegido, tá certo? De uma certa forma, para que ele busque realmente eficácia e eficiência no processo. Então, eu acho que, por exemplo, só um exemplo claro de que talvez seja uma coisa que podemos começar a pensar aqui. Bem, passamos então à leitura das últimas duas perguntas, encerrando o nosso debate e a participação do auditório. Pergunta de Ricardo Meira, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Distrito Federal, dirigida também ao senhor Rubens Menin. Ele pergunta: o CAL tem por objetivo pugnar pelo desenvolvimento da arquitetura em prol da sociedade. Qual é, na visão do setor privado, o papel dos conselhos profissionais na construção de um sistema desburocratizado e na valorização do arquiteto e urbanista, em particular, como parte fundamental nesse processo? E ele ainda acrescenta como conciliar a necessidade de melhoria nos projetos com a demanda crescente pelo cumprimento de prazos cada vez mais exíguos. Bom, aí eu não vou fazer nenhuma discriminação. Os arquitetos e os engenheiros elétricos e hidráulicos, etc., são todos muito importantes. Eu acho que o que mudou muito no Brasil recentemente, a gente tem hoje uma percepção muito maior do que a gente tinha no passado em relação à importância do bom projeto. Não existe engenharia sem projeto. O projeto é fundamental. Isso aí, evidentemente, que faz parte dessa evolução. E os conselhos são importantes para fazerem cumprir essa norma, mas para todo o projeto, de A a Z, para um projeto de fundação, para um projeto de arquitetura, para um projeto de instalação elétrica, para um projeto de urbanização, de pavimentação, etc. Então, quer dizer, nós temos, a nossa indústria tem que defender o projeto faz parte da nossa indústria. Não se tem uma indústria de qualidade sem um bom projeto. Então, respondendo de forma bem objetiva, a gente é favorável aos conselhos, porque eles são os órgãos fiscalizadores que a gente isso não é burocrático, é uma necessidade, desde que seja feita com inteligência e com competência. E uma última pergunta dirigida ao presidente da CEBIC, Paulo Simão. Na verdade, não chega a ser exatamente uma pergunta, eu diria que é mais uma proposta, né, do presidente do Sinduscom, André Montenegro, e também da Águeda Muniz, secretária da SEUMA, do Ceará. Eles perguntam o seguinte ao presidente da CEBIC: Fortaleza, capital do Ceará, a quinta em população no país, se candidata para ser piloto no projeto com o apoio do Sinduscom Ceará e da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Ótimo, certamente. Agradeço aí
a oferta e certamente vai ser uma boa praça para a gente trabalhar com o dinheiro. Lançada a candidatura, então, do Ceará. Ótimo. Muito bem, encerramos então o debate, encerramos também este nosso evento concorrido de hoje. Fica encerrado então o evento em que foi lançado o estudo O Custo da Burocracia no Imóvel. A CEBIC, a Abranq e o MBC agradecem a presença de todos e desejam uma ótima tarde. Muito obrigado a todos pela atenção.